Olá, bom dia, meus amigos das nossas redes sociais, em especial o Instituto Proteção Idosa Maria de Nazaré Oliveira do João. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, são exatamente mais ou menos aproximadamente 10 horas da manhã. Né? Passando aqui primeiro para dar uma boa notícia. Breve teremos novidade em relação ao nosso Instituto, aonde a gente vai poder tratar mais diretamente as questões da pessoa idosa, de acordo com o Estatuto, e vou me fixar mais na questão da violência contra a pessoa idosa. E minha amiga, que nós vamos convidá-la para participar do projeto, irá tocar a parte, né, de articulação, de visita ao idoso, de atividade de ginástica, de atividades lúdicas, que é uma outra parte em que essa minha amiga gosta muito. Eu prefiro ficar contra a questão da violência contra a pessoa idosa, que são de diversas formas a que mais incomoda o idoso quando chega numa idade como a minha, né? A violência contra o idoso não é só a violência daquela que se bate, que se causa algum tipo de problema, não. Ela vem formada de diversas formas. Ela vem através da violência financeira, da violência patrimonial, da violência sexual, da violência onde você é colocado praticamente dentro da sua casa, dentro de um cárcere privado. Todo esse tipo de violência acontece justamente quando chega numa idade como a minha. Eu não sou vamos dizer assim, um idoso mais revoltado, né? Mas eu quero aqui partilhar um assunto com vocês. Mês passado era o mês do meu aniversário, onde dia 30 de agosto eu completei 70 anos. Então eu me predispus gravar um vídeo da minha vida dos 9 aos 70 anos, né? E, logicamente, tem muita gente que faz só autobiografia, escreve, faz livro, essas coisas todas. Eu preferi gravar 20 vídeos que estão disponíveis lá no nosso YouTube, no Portal Voz do Dom Pedro, né? Portal Voz do Dom Pedro 482, lá no YouTube. Só acessar lá que você vai ter do primeiro vídeo até o 20º vídeo, contando a história de um jovem que chegou aos 9 anos de idade na cidade de Manaus até os dias de hoje, né? Passando por todo tipo de situação que eu passei na minha vida, pelo alcoolismo que eu passei, pelo alcoolismo do meu pai, pela minha vida dentro da minha casa com minhas irmãs, com minha mãe. E, por incrível que pareça, recebi assim, uma enxurrada de críticas da família Guzmão, porque eu estava expondo a família Guzmão, vamos dizer, ao ridículo. E eu entendo que o que pertence à minha vida, ela pertence a mim. E eu me dou o direito de falar, de relatar realmente tudo aquilo que eu vivi. Envergonhar o nome da família Guzmão é sair quase que semanalmente nos blogs, né, com escândalos. Isso aí, para mim, é a última coisa que eu gostaria de ver o nome da minha família envolvida nisso. Mas eu cheguei aos 70 anos e posso afirmar a todos vocês, né? Logicamente tive grandes embates, na época quando fui síndico lá no antigo Hotel Amazonas, muitos processos, mas tudo eram processos equivalentes à cobrança de taxas condominiais que os condôminos não pagavam. Eu ia para a justiça cobrar, alguns problemas que tivemos, mas nunca que manchasse o nome da família Guzmão. Eu quero citar um fato aqui que eu achei assim hiper importante, né? Eu sou muito amigo ainda, e ele está em vida ainda, e ele pode ser prova viva disso, do meu amigo Carrel Ipirangas Benevides, que dia 25 de setembro agora faz 80 anos de idade. Eu faço 70, ele faz 80 anos. Mas o Carrel, quando veio lá do Paraná, eu era ainda muito novo,
cogitei de lançarmos a candidatura dele a vereador e logramos êxito, e ele fez a primeira legislatura, depois foi a segunda, e aí a gente foi fazendo política, aprendi a fazer política com ele, uma política que realmente, na época, nos encantou na cidade de Manaus. Depois ele foi para deputado federal, saiu de vereador a deputado federal, ele foi um dos únicos, eu acho que só ele e o Jefferson Pérez que tiveram essa escada aí, e o Plínio Valério agora que saiu também de vereador para senador, né? E vamos reelegê-lo novamente. Mas eu quero frisar aqui para vocês que no meio de todas essas questões todas, em que o idoso recebe essas críticas, eu posso citar uma para vocês que pode dizer assim o seguinte: quando você entra na vida pública, é diferente daquele cara que é apoiador, diferente daquele cara que serve a um político, né? Se o meu político se mete com problemas de corrupção, de desvio de dinheiro público, eu aqui não tenho nada a ver com isso, meu nome não vai aparecer lá no jornal, na TV, nos blogs, de jeito nenhum. Tanto é que o Carrel Benevides, depois de nós elegermos na última candidatura dele a vereador, em 1985, ele foi candidato a presidente da Câmara no ano de 1985 a 1986. E aí eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eu estava no meu escritório, lá na Quintino Bocaiúva, e ele chegou comigo e disse: pô, mano, velho, eu vou precisar de você. Eu disse: pô, Carrel, eu tenho uma vida muito atribulada. Ele disse: não, mas eu preciso de uma pessoa de confiança. E eu não confio em qualquer uma pessoa. Eu quero você como meu administrador lá na Câmara Municipal de Manaus. Mas, pô, Carrel, eu vou ter que dispor do meu tempo. Não, mano, velho, ele dizia assim: mano, velho, dá teu jeito. E eu fiquei como diretor administrativo do Carrel, lá na Câmara Municipal de Manaus, de 1985 a 1986. 6 meses após o Carrel ter saído da Câmara e ter sido eleito deputado federal constituinte, né, que ele foi um deputado federal constituinte a partir do ano de 86, quando ele saiu, a partir de 87, quando ele saiu da Câmara e foi para a Câmara Federal, nós aprovamos todas as contas do Carrel Benevides, né, sem nenhum problema de prestação de conta. Então, ser a diretor administrativo de quem quer que seja, de prefeito, de diretor de presidente de Câmara, de presidente de Assembleia, você tem que procurar ter uma licitude para mais tarde você dar exemplo. E eu, como idoso hoje, posso me orgulhar disso. Mas não posso me orgulhar de ver quase que semanalmente, né, o nome da minha família nos blogs da vida. As pessoas têm que entender que a responsabilidade de você zelar pelo seu nome, ela vem de uma hierarquia muito, muito atrás, né? Vem lá do meu pai e da minha mãe. Quem já foi aqui na frente caminhando, já é a segunda, terceira geração, tem que entender. Por isso eu gravei esses vídeos. Para que todos possam, né, tomar conhecimento quem éramos nós 8 irmãos, depois perdemos uma irmã, e assim fomos perdendo, e hoje só somos 4. 3 irmãs e um irmão encrenqueiro. Tá? Mas encrenqueiro serei muito mais, porque não concordo de forma nenhuma com essa questão de violência contra a pessoa idosa. Então nós estamos finalizando essa parte, a sede praticamente estamos trabalhando, terá uma sede própria, né, que será o orgulho da Dona Maria de Nazaré Oliveira Guzmão, se Deus quiser, assim Deus há de permitir, e nós vamos buscar todos esses idosos que, como eu, passam por esse tipo de violência. Porque eu também sou vítima. Eu sou o próprio laboratório desse projeto. Eu não queria aqui dizer que os mais jovens, se tiverem a sorte de chegar à minha idade, vão passar pela mesma situação, talvez até pior. Porque hoje a gente não vê mais respeito com ninguém. Ontem eu assisti uma entrevista do Siqueira Júnior num programa Tiro ao Alvo, se eu não me engano, é o nome do programa, aonde o Siqueira disse que os filhos dele, criado, ele é uma pessoa que só tem até a 7ª série, mas que os filhos até hoje, quando acordam, bença papai, bença mamãe, é assim que se cria seu filho.
Eu hoje olho para o meu neto e digo assim, meu neto, cadê a benção do vovô? Eu tenho que implorar para o meu neto uma benção do avô. Imagine se ele toma uma benção da mãe e da avó, ou do pai, né? Então, essa geração está trocando esses valores e nós idosos estamos pagando um preço muito caro por isso. Só que, veja só, todos os casos que nós pegarmos sobre violência, seja ela que for, violência física, violência psicológica, violência financeira, violência contra o patrimônio, porque a primeira coisa que o idoso sofre é que quando chega uma idade como a minha, é como se nós não tivéssemos direito a nada na nossa vida. Não, nós não trabalhamos, nós não economizamos tanto. Eu não conheço a Europa. Tem gente que conhece 7 países. Eu não conheço a Europa. Eu não conheço nem os Estados Unidos e fico convidado várias e várias vezes. Hoje eu tenho um filho que mora lá, que é o meu maior orgulho. Né? Para quê? Para economizar. O dinheiro que foi gasto indo para a Europa, eu passei construindo um prédio. O dinheiro que eu vendi uma casa, que era do meu sonho, aos meus 70 anos, isso é uma violência seríssima, porque era meu sonho viver hoje, ter uma casa que eu construí do piso até em cima, para tentar realizar o sonho de alguém, e hoje sequer eu posso entrar. Isso chama-se violência contra o patrimônio da pessoa idosa. Então fique atento a todo tipo de violência que possivelmente virá pela frente. Porque agora, ao completar os 70 anos, eu tenho consciência de tudo aquilo que eu falo. E vou falar muito mais ainda. Ninguém vai me calar minha boca. Quem me ligou pedindo, poxa, a sua esposa, a sua família, acabou o nhenhenhê, acabou esse mimimi. Eu sou quem eu sou. Eu estive no meio da rua, dos 65 anos quase aos 70 anos, brigando contra tudo e contra todos. Buscando, sabe o quê? Mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Um país que nós estamos vivendo hoje praticamente sem leis. Um Estado que está praticamente entregue, a todo tipo de situação. Eu vejo um prefeito gastar milhões e milhões de reais num programa aí de entretenimento para enganar besta, enquanto as minhas ruas aqui do Japim e Petrópolis estão toda esburacada, fedidas, com águas fedidas, e o povo vai para lá bater palma. Bato palma aqui para Ivete Sangalo, que disse que aquele programa que estava ali era da terra, os cantores da terra tinham que cantar naquele programa, e ela chamou uma cantora da regional nossa para cantar lá. Que vergonha para o seu prefeito. Queria que o seu prefeito tivesse muito, sabe o quê? Força para nos ajudar. Porque um dia o senhor vai ficar idoso. Os programas todos voltados para idosos só são programas de fachada. Estão por detrás apoiadores políticos que a gente sabe muito bem o que eles fazem com recursos que não chegam aos idosos que tanto precisa. Vá a um pronto-socorro, vá a um SPA, vá a uma UPA e verifique como você é tratado, se você não tem um plano de saúde. E um plano de saúde, para uma pessoa da minha idade, custa bagatela de mais ou menos quase R$1.800. Você sabe que é tirar R$1.800 do bolso para pagar um plano particular? E eu trabalhei tanto, como tantos trabalharam, e agora não posso utilizar dos planos que o Estado tem, da arrecadação que é feita pelo povo e nem do município, porque estão entregue à própria sorte. Quem tiver infelicidade de adoecer numa época dessa, vai parar no 28 de agosto, onde nem na UTI tem ar-condicionado. Está toda hora saindo aí nos blogs, eu estou mentindo? As UBS, todas praticamente desabastecidas. Aí vem o senhor, aquele cidadão que está hoje aqui em Manaus, sancionar uma lei onde diz que quem tem diabetes não precisa de medicação dado
pela união. Que ignorância! Eles não sabem que um diabético doente vai dar muito mais custo à União do que se ele procurar tratar esse diabetes, dando condições de pegar insulina, muita gente não tem condições de comprar, pegar as tiras de teste que também não tem condições de comprar, e eu, como um idoso, vou ficar calado? Nananina não. Enquanto Deus me mantiver de pé, e aqui com a garganta ainda para falar e muito, nós vamos para grandes embates, sempre em defesa do idoso. Então, aqueles gusmãos que se importaram pelo compacto que eu fiz de 20 vídeos, que procurem analisar suas próprias vidas. Se eles não têm orgulho de ter o nome Gusmão como sobrenome, é uma pena, porque eu ainda zelo pelo meu nome. E não vou naquela onda de alguém que me ligou, não, eu vou para festa, eu vou para o bolero, eu vou para qualquer lugar, mas não vou deixar de honrar o nome da família Gusmão. Tá certo? E aos nossos seguidores aqui do Instituto Maria de Nazaré Oliveira Gusmão, era mais ou menos isso que minha mãe falava quando estava em vida. Minha mãe batia na gente, eu ainda com 50 anos apanhei com galho de goiabeira, tá entendendo? Então, aqui tem sangue de Gusmão, corre em minhas veias o sangue de Osmar Vieira de Gusmão, que apesar de ter um problema muito sério, na época não se conhecia, né? Tinha moral. Nunca ouvi falar do meu pai lá em Novo Ariponã, de nada sobre ele. Aliás, sobre isso, cadê os documentos do Seringal, Itajubá e Santa Júlia? Ninguém sabe, ninguém viu. Alguém precisa dizer onde estão esses documentos, né? Então, eu encerro por aqui, dizendo que a gente vai retomar novamente as nossas atividades do Instituto, aí procurando sempre zelar para os nossos idosos, que eu conheço muitos e muitos que vivem aí sob a chibata dos seus filhos, dos seus netos, e tem que acabar com esse negócio. Neto é neto, não é filho. Neto é segundo filho. A gente ama, a gente adora, a gente tem um carinho especial, mas não é filho. Quem tem que ter responsabilidade são os pais. Os pais é que têm que ser responsáveis pela educação dos seus filhos. Fico hoje por aqui e um abraço que, infelizmente, aquele cara está aqui na nossa cidade e a gente não pode dar tão alegre assim desse jeito, porque nós que somos da direita, que queremos um país livre de expressão, senão daqui a pouco nem isso eu posso gravar, né? Desejar assim a todos vocês aí que continuem, olha, tomando bastante água, se hidratando, qualquer probleminha, vá ao pronto-socorro, mesmo que seja mal atendido, procure o pronto-socorro, precisamos estar de pé porque teremos muita luta aí pela frente, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.